Hoje a gente vai continuar e concluir a correção da prova de História do último Enem. Assiste aí que vai valer a pena. E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez verbal aqui no YouTube. Hoje para continuar e terminar a correção da prova de História do último Enem. Importante aí para todo mundo que está prestando vestibular, concurso, vai prestar Enem de novo, todo mundo que está nessa pegada dos estudos. Aqui embaixo, ou então na descrição do vídeo, vocês podem acessar a primeira parte aqui no YouTube. Junto com a correção vou dar algumas dicas de livros, de vídeos e repetindo, eu estou seguindo a ordem da prova azul. Então se o seu caderno de prova é outro, você pode ir aqui na descrição do vídeo, clicar no cronômetro do lado de cada questão e ir direto para uma questão específica, ou então mudar a ordem das questões para seguir a ordem do seu caderno de prova. Beleza? Vamos começar. Posso começar? Pai, fala aí, o que tem escrito aí? A primeira questão, questão 28 do caderno azul, traz um trecho sobre a Comissão Nacional da Verdade e pergunta: a notícia descreve uma iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos movimentos sociais no Brasil diante de eventos ocorridos entre 1964 e 1988. O objetivo dessa iniciativa é: A. Anular a anistia concedida aos chefes militares. B. Rever as condenações judiciais aos presos políticos. C. Perdoar os crimes atribuídos aos militantes esquerdistas. D. Comprovar o apoio da sociedade aos golpistas anticomunistas. Ou E. Esclarecer as circunstâncias de violações aos direitos humanos. Essa questão mistura história com atualidades, ao falar da Comissão Nacional da Verdade, que está sempre nos jornais, no noticiário. Embora não seja muito explícita, ela fala da ditadura militar, né, de 1964, e aí coloca como término 1988. Por que 1988 e não 1985, que foi quando foi a eleição indireta do Sarney? Porque em 1988 que nós temos uma nova Constituição. Uma Constituição que busca garantir e afirmar diversos direitos humanos, que, além de fundamentais, eram violados durante a ditadura, com torturas, prisões, censura. Então, a resposta correta é a letra E. A próxima questão traz um texto sobre a revolta do Vintém, e a pergunta: a leitura do trecho indica que a coibição violenta das manifestações representou uma tentativa de: A. Capturar os ativistas radicais. B. Proteger o patrimônio privado. C. Salvaguardar o espaço público. D. Conservar o exercício do poder. Ou E. Sustentar o regime democrático. Essa resposta é a mais complicada, porque você poderia marcar as opções que falam de preservar o patrimônio privado ou então preservar o espaço público, já que o trecho fala de ataque aos bondes, ferir os condutores, matar as mulas, essas coisas. Porém, no final do texto deixa claro que o ministério caiu. Ou seja, demonstra que a tentativa de reprimir as manifestações ou então atendê-las é motivada por uma questão de manutenção e permanência no poder. Ou seja, a resposta mais apropriada acaba sendo a alternativa D. A próxima questão traz um texto do José Murilo de Carvalho, no livro Os Bestializados, e a pergunta: nessa citação, o presidente do Brasil no período expressa uma estratégia política no sentido de: A. Governar com adesão popular. B. Atrair o apoio das oligarquias regionais. C. Conferir mais autonomia às prefeituras. D. Democratizar o poder do governo central. Ou E. Ampliar a influência da capital no cenário nacional. O livro citado no trecho é esse daqui, ó, Os Bestializados, do José Murilo de Carvalho. Ele é uma boa leitura se você vai prestar algum concurso, uma prova mais densa, mais complicada. Para vestibular, Enem, ele acaba sendo mais chato, pode até atrapalhar mais do que ajudar. A pergunta em si ela é fácil, ela fala de República Velha. Quando a gente pensa em política na República Velha, a gente tem que lembrar de três coisas, sempre. Política do café com leite, que era a concentração do poder em São Paulo e Minas Gerais. No coronelismo, que eram as oligarquias regionais que buscavam se manter no poder, muitas vezes de forma violenta e fraudulenta. Inclusive já falei um pouco de coronelismo aqui nesse vídeo aqui do lado. E finalmente na chamada política dos governadores, que consistia numa troca de favores, um toma lá da cá, entre o governo federal e os governadores regionais, visando a estabilidade do poder federal. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa B. Quem quer rir, tem que fazer rir.
A próxima questão, questão 40 do Caderno Azul, traz um trecho sobre a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e pergunta: essa nova orientação dada à expansão ferroviária durante a Primeira República tinha como objetivo A. Letra A. Articulação de polos produtores para exportação. B. Criação de infraestrutura para atividade industrial. C. Integração de pequenas propriedades policultoras. D. Valorização de regiões de baixa densidade demográfica. Ou E. Promoção de fluxos migratórios do campo para a cidade. Pessoal, lembre-se sempre de ler com cuidado o texto que vem junto com a questão, porque além da resposta muitas vezes estar lá por uma questão de interpretação, ela evita um erro de distração, que nesse caso seria muito fácil. Normalmente as ferrovias brasileiras eram para integração de polos produtores, escoamento de produção, principalmente para os portos. Só que nesse caso dessa ferrovia, nesse texto, fala que é uma articulação de lugares menos povoados e menos produtivos. Ou seja, a alternativa correta acaba sendo a letra D. Próxima questão, questão 41 do Caderno de Provas Azul, traz um trecho do Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, e pergunta: os exemplos mencionados no texto evidenciam o uso dos meios de comunicação identificado na A. Manipulação da vontade popular. B. Promoção da mobilização política. C. Insubordinação das tropas militares. D. Implantação de governos autoritários. Ou E. Valorização dos socialmente desfavorecidos. Essa questão faz um pouquinho de relação entre história e sociologia e mostra o uso do poder da comunicação, dos meios de comunicação modernos para propagação e mobilização de massas para questões políticas. Ou seja, a resposta correta é a letra B. Você consegue pensar alguns exemplos parecidos no dia de hoje no Brasil? Tem, por exemplo, a Voz do Brasil no rádio, o horário político na TV e o horário eleitoral gratuito nas vésperas de eleições. Ou seja, é o uso do meio de comunicação para uma mobilização política. A próxima questão tem dois textos opostos sobre o golpe de 1964 e pergunta: embora enfatizem a defesa da democracia, as visões do movimento político-militar de 1964 divergem ao focarem respectivamente A. Razões de Estado e soberania popular. B. Ordenação da nação, prerrogativas religiosas. C. Imposição das forças armadas e deveres sociais. D. Normatização do poder judiciário e regras morais. Ou E. Contestação do sistema de governo e tradições culturais. Essa questão ficou interessante, porque não é muito comum juntar dois textos e um se opondo ao outro. Ele exige um pouquinho mais do candidato para ter uma certa noçãozinha ali de fazer esse debate. No caso, o primeiro texto fala das razões de Estado do golpe para supostamente preservar a ordem e a democracia. O segundo texto fala das consequências perversas desse golpe, como a supressão das liberdades individuais e as violações de direitos humanos. Então a resposta correta acaba sendo a letra A. A questão 43 tem um texto sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 e pergunta: os fatos apresentados se relacionam ao processo de dependência da América Portuguesa por terem A. Incentivado o clamor popular por liberdade. B. Enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. C. Motivado as revoltas escravas contra a elite colonial. D. Obtido o apoio do grupo constitucionalista português. Ou E. Provocado os movimentos separatistas das províncias. A primeira medida da corte portuguesa no Brasil foi a abertura dos portos às nações amigas. Isso acabou levando ao fim do chamado Pacto Colonial, ou Exclusivo Colonial, ou Monopólio da Metrópole. Então, a letra correta acaba sendo a letra B. A vinda da família real portuguesa para o Brasil teve consequência direta, teve influência direta na independência do Brasil em 1822. Esse é um tema que muitas vezes cai em prova. A minha dica de leitura sobre esse tema é esse livrinho aqui, ó. Independência do Brasil é um livro de bolso, fininho, pequenininho, tranquilo de ler, da coleção Descobrindo o Brasil, da editora Jorge Zahar, que hoje é chamada só Zahar, né? Ela faz parte do complexo da Companhia das Letras. A próxima questão tem um texto sobre o Segundo Reinado e pergunta: o discurso do autor no período do Segundo Reinado no Brasil tinha como meta a implantação do A.
regime monárquico representativo. B. Sistema educacional democrático. C. Modelo territorial federalista. D. Padrão político autoritário. Ou E. Poder oligárquico regional. O texto reflete um dos principais debates políticos no Brasil durante o Segundo Reinado, que era a disputa entre o modelo autoritário, centralizado, de um Estado unitário, ou seja, o Brasil inteiro era como uma coisa só, e as diversas províncias e municípios eram na verdade apenas divisões administrativas, era um modelo centralizado e forte de Estado. Do outro lado estavam os federalistas, que defendiam maior autonomia aos estados e municípios no modelo federal, que é como o Brasil é hoje. Então, a resposta correta é a letra C. A última questão de história, questão 45 do caderno de provas azul, traz uma imagem de um soldado negro voltando da Guerra do Paraguai, um trecho e a pergunta: na charge, identifica-se uma contradição no retorno de parte dos voluntários da pátria, que lutaram na Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, evidenciada na A. Negação da cidadania aos familiares cativos. B. Concessão de alforrias aos militares escravos. C. Perseguição dos escravistas aos soldados negros. D. Punição dos feitores aos recrutados compulsoriamente. Ou E. Suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados. Então, pessoal, essa pergunta meio que se autorresponde. Uma das promessas dos escravos que foram lutar na Guerra do Paraguai eram que, ao retornarem da guerra, eles teriam sua liberdade garantida. Só que essa liberdade não era aplicada à família daquele ex-escravo. Então a resposta correta é a A. Essa informação está lá no texto. Além disso, mostra na imagem o cara vendo a sua mãe presa num tronco. Então é isso, acabou a correção. Fiquem atentos na semana que vem, porque depois da FUVEST a gente vai ter mais vídeos assim, com correção e comentário da prova. E, novidade, agora aqui no Xadrez Verbal, aqui no YouTube, a gente vai ter vídeos novos toda terça e toda quinta-feira. Então é isso aí, se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever aqui, pode escrever lá no blog, fica à vontade. Às vezes se você acha que alguma questão não foi abordada aqui, porque como a prova do Enem é de humanidades, ela junta história, geografia, sociologia, às vezes uma questão que você ficou com uma dúvida na parte mais história, mas ela não estava aqui porque é de geografia, por exemplo. Enfim, pode ficar à vontade, pode perguntar, pode comentar. Críticas, comentários, sugestões, pedidos, fiquem à vontade, escrevam aqui, escrevam lá no blog Xadrez Verbal. Aqui do lado vocês podem ver 2 vídeos anteriores. Aqui nesse botão vocês podem se inscrever no canal, isso é muito importante. Também é importante compartilhar o vídeo, clicar aí no joinha. Valeu pelo apoio, reconhecimento aí do trabalho. Obrigado, até terça que vem.